Bem, hoje eu quero falar a respeito do pastorado feminino. Se você procurar no YouTube, aliás, você deve ter procurado, por isso chegou a esse vídeo, você vai ver que existem muitos vídeos falando a respeito do pastorado, na sua maioria contra o pastorado, dizendo que a Bíblia não dá margem para um pastorado feminino. E eu respeito bastante muitos desses pastores que falam a respeito disso. Muitos que eu acompanho, inclusive, que são contrários ao pastorado feminino, são homens piedosos, homens de Deus. Eu acredito muito que eles são homens de Deus. E eu não quero de forma nenhuma desrespeitá-los com esse vídeo. Mas eu preciso discordar deles. Por quê? Por um ponto muito especial que eu acho que todos eles deixam de prestar atenção. Tá? Então eu acho que é falta de atenção, talvez, nessa questão. Eu tenho percebido, eu acompanho todas as análises que são feitas a respeito desse tema, e todos os textos que são utilizados para dizer que o pastorado feminino ele é antibíblico, né? Porque eles dizem assim, não é bíblico, não é bíblico, não é bíblico. Bom, para não ser bíblico, o que nós temos que considerar? Primeiro, se a Bíblia não fala ou se a Bíblia fala contra algo. A verdade é que a Bíblia não fala a respeito desse assunto. Ela não diz, por exemplo, que mulheres não devem ser pastoras, assim, às claras. Então, dizer que a Bíblia não fala não é o suficiente para dizer que ela é contra. É preciso ver se a Bíblia ela tem outra coisa que vai nos nortear. E o que eles usam para nortear nesse ponto? Para dizer, olha, a Bíblia aqui, isso deixa claro que o pastorado feminino é antibíblico. O que eles usam contra? Eles usam contra textos que estão falando sobre a submissão da mulher, que a mulher não deve falar, que a mulher não deve ensinar. Mas todos esses textos que são utilizados, todos eles em absoluto, eles estão no contexto de casamento. Eu vou citar aqui apenas dois, que são aqueles mais falados, né, que é os que falam com mais clareza assim, a respeito de a mulher não ensinar. Mas que eles estão no contexto de casamento. Então, dá uma olhada comigo em 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo de número 34 em diante, 34 e 35, né, vai falar as claras, todo mundo cita isso. Diz assim, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. Aí a maioria para aqui, outros vão além disso, onde diz o seguinte, e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Muitos pegam esse ponto, olha, Paulo está falando que é indecente que as mulheres falem na igreja, que elas não devem falar. Tudo bem, mas o contexto aqui é para as mulheres, elas vão interrogar os seus maridos. Então, não está meio assim claro que está falando de mulheres casadas, né? As mulheres casadas, elas vão interrogar seus maridos. Muita gente vai dizer assim, vai ter mulher ali que não é casada, e Paulo não deixou específico ali as mulheres solteiras. É verdade. Mas talvez porque as mulheres solteiras eram um grupo muito menor, talvez quase inexistente na maioria das igrejas. Porque veja bem, era muito comum que as mulheres, e isso, você sabe disso, você consegue entender isso, que as mulheres casavam muito cedo. Então, era uma menina, uma jovem, daí elas se tornavam mulheres e casavam. Então, na sua maioria, as mulheres eram casadas e haviam as poucas viúvas. Claro que haviam viúvas, inclusive que Paulo incentivava que elas se casassem de novo, que as viúvas se casassem. Então, na sua maioria, as mulheres ali eram mulheres casadas, e ele está tratando com esse grupo que é a maioria. Tá, tudo bem, você pode não aceitar esse versículo apenas como base. Tá, mas a gente também não pode aceitar como base para dizer que Paulo excluiu, colocou que todas as mulheres não podem falar. Aí nós vamos ver outro texto que também é muito utilizado, que é Timóteo capítulo 2, versículo 11 em diante. Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 11, está dizendo assim, a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então, veja, está dizendo aqui, a mulher esteja em silêncio, ela não vai ensinar, ela vai aprender com o marido. Ela tem que estar debaixo da autoridade do seu marido. E aí ele vai citar aqui como referência o Adão e a Eva. E muitos vão dizer, tá vendo? Porque, claro, existe um grupo de pessoas que fala assim, mas era o contexto da época, que as mulheres não eram bem vistas e tal. E aí o Paulo aqui vai citar o Adão e a Eva, e aí outros pastores vão dizer, tá vendo? Então Paulo não está falando isso por causa do contexto, está falando por causa do Adão e da Eva, porque foi assim que Deus criou. Mas quando a gente vai lá em Gênesis, para a gente ver como aconteceu com Adão e a Eva, entenda esse ponto, é muito importante. Em Gênesis capítulo 3,
nós temos a questão da queda. Deus ele vai colocar cada um deles ali no seu devido lugar, ele vai castigar ali a serpente, vai castigar a mulher e vai castigar o homem, certo? Quando Deus fala com a mulher, ele fala assim, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Veja, não é correto dizer que as mulheres são sujeitas aos homens ou de que a mulher não tem autoridade sobre o homem. Não é correto dizer isso. O correto é, a mulher é sujeita ao marido. A mulher não tem autoridade sobre o marido. Não é isso que está lá em Efésios, capítulo de número 5. Paulo está falando justamente isso para as mulheres. Ele fala para cada um deles como eles devem agir. E para a mulher ele fala assim, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. As mulheres não estão sujeitas aos homens, as mulheres estão sujeitas aos maridos, entende? Não posso exigir que qualquer mulher aí na rua me obedeça, que ela esteja sujeita a mim, que ela me respeite, que ela não me ensine. Eu não posso exigir isso. Eu posso exigir isso à minha esposa. A minha esposa tem que estar sujeita a mim. As outras mulheres não. Existe um consenso no meio desses próprios pastores, dessas igrejas que falam que as mulheres não podem pastorear, que elas não têm autoridade sobre homens. Existe um consenso de que as mulheres elas podem exercer o ministério de ensino infantil, que elas podem ensinar jovens, adolescentes, crianças. Mas essas mesmas igrejas, eles também, na sua maioria, eles também concordam que existe uma distinção de criança para adulto. Esse negócio de adolescente é um negócio ocidental inventado que transforma jovens em idiotas, né? Eu concordo com isso também. Então, tem criança e tem adulto. Qual o momento que a criança vira adulto? Quer dizer, em que ponto, se nós levarmos isso em consideração, que a mulher ela pode ensinar, criança não pode ensinar um adulto, um homem adulto. Ela vai ensinar um menino, mas não vai ensinar um homem. Então, em que ponto ela deixa de ensinar? Que ponto o menino se torna homem? Do nada ele pode estar ali na sala aprendendo com a mulher sobre a Bíblia e de repente ele fala assim, a partir de agora, não, você não pode ensinar mais não, agora eu tenho que sair daqui porque agora eu me sinto homem. Ou alguém vai atestar que ele é um homem. Esse negócio é muito complicado. Nós vemos que o próprio Timóteo, Paulo fala assim em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 5. Ele falando com Timóteo, né? Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Fica claro aqui no texto, todo mundo concorda com isso, de que o Timóteo aprendeu sobre Deus com a sua avó e a sua mãe. Não foi com o seu pai, não foi com o pastor, foi com a avó e com a mãe. Então, quando Paulo conhece, ele já é um homem conhecido por Deus, um homem que entende Deus, que entende as coisas de Deus, porque ele aprendeu com a avó e com a mãe. Será que Paulo conheceu um menino ou ele conheceu um homem? E o Timóteo aprendia com quem, sendo homem? Ele vai escrever para o Timóteo, dizendo, olha, não permito que as mulheres ensinem. E Timóteo não ia pensar, mas Paulo, minha mãe e minha avó me ensinaram, que bagunça é essa? É evidente que essas duas coisas não podem andar juntas, elas não podem fazer sentido, isso tem que valer para todo mundo. Se as mulheres não podem ensinar, elas não podem ensinar nunca. Agora, se elas podem ensinar um jovem, por que elas não podem ensinar um homem? As mulheres não podem ensinar o seu marido, isso é a responsabilidade do homem. Eu não estou aqui fazendo uma defesa ao pastorado feminino porque eu acho bonito, não. Eu acho que não deveriam ter pastoras, mas não deveriam ter porque essa é uma função do homem, o homem deveria assumir essa função. Mas hoje em dia homens estão em falta e muitos homens não querem assumir funções que são deles, infelizmente. Então, muitas vezes se faz necessário que mulheres elas assumam essa função e não é antibíblico isso. A Bíblia não deixa isso como algo errado. Não tem como você dizer isso. Todos os textos, todos em absoluto. Se você não concorda comigo, eu peço um favor então. Deixa aqui nos comentários para mim um texto, um único texto que diga que as mulheres não podem ensinar homens que não esteja dentro de um contexto de casamento. Um único texto só um. E aí eu
desfaço do que eu fiz, ou apago esse vídeo, e eu nunca mais falo nem desse assunto. Um texto. E aí eu digo que eu estou errado. Agora, eu não posso apoiar que não exista. Veja, eu acho que não deveria existir pastoras, eu acho que deveria ter pastores, porque é um trabalho pesado para mulheres. É um trabalho que homens deveriam assumir. Mas eu não posso dizer que a Bíblia é contra isso. Se há uma pastora, não existe um motivo para eu dizer que não possa ter, porque a Bíblia não diz, não tem como dizer isso. Eu acompanho muito o pastor Rodrigo Musserin, que é um homem de Deus. E, inclusive, eu tenho um vídeo dizendo sobre os pastores que eu acho que você deveria acompanhar. E eu falo do pastor Rodrigo, que para mim é um exemplo, um homem de Deus, um homem piedoso, temente. E ele fala muito dessa questão. Se você não acompanha o pastor Rodrigo Musserin, acompanhe ele. Mas ele fala muito dessa questão, que as mulheres não podem ser pastoras. E ele fala que isso é antibíblico. E eu discordo disso completamente. Uma coisa que ele bate bastante nessa questão é que ele diz que o pastorado feminino só veio depois do feminismo. E, bem, o que dizer disso? Pode ser que só começaram a ter pastoras depois do feminismo. Pode ser que as mulheres começaram a querer o pastorado, ou homens colocaram mulheres no pastorado depois do feminismo. Agora, veja bem, existe uma acusação contra o Lutero. Algumas pessoas dizem que o Lutero, ele fez o que ele fez, né, ele lutou contra a Igreja Católica, contra tudo que acontecia na época, por causa de uma questão monetária. O Lutero ele pregou a respeito de graça e de fé, contra as riquezas da Igreja, por causa dos pobres. E aí dizem que o Lutero era uma espécie de um revolucionário, que tudo que ele fez foi por dinheiro, foi uma teologia da prosperidade da época dele. Bem, imagine, Lutero foi lá atrás, antes das ideias marxistas. Se Lutero tivesse vindo depois de Marx, depois do marxismo, depois das ideias socialistas e comunistas, será que o pastor Rodrigo e outros pastores que apoiam essa ideia, será que eles não estariam também contra Lutero, pensando, não, essa ideia de graça e fé só veio depois do marxismo, então deve ser marxista? Será que não? Veja, será que a nossa não? Será que a mente deles não pode estar sendo influenciada pelo pensamento contrário que eles têm às ideias da esquerda, que são nefastas? O feminismo é nefasto, é diabólico. Mas não é porque o feminismo falou e de repente mulheres se tornaram pastoras, não quer dizer que o pastorado feminista está errado. As coisas podem estar ligadas, que sim, as mulheres começaram a ser pastoras depois do feminismo. Tudo bem, isso pode ser verdade, mas não quer dizer que está errado. Não quer dizer que está errado. Mesmo que ninguém tenha pensado nisso antes. A Bíblia não condena isso. É preciso achar um motivo bíblico para condenar essa ideia. E eu não consigo achar. Então, eu peço para você, com muito carinho, que você me ajude nessa questão. Se você discorda, se você tem um motivo maior, se você sabe de algum texto que eu, de repente, não estou vendo, né? Então, deixe para mim no comentário aí, com muito carinho, e eu vou adorar saber disso, para eu poder estar alinhado com pessoas que eu gosto tanto, que eu admiro tanto. Tá certo? Mas eu não consigo ficar alinhado agora. Então, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Se te fez algum sentido, curte esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal. Se você concorda ou discorda, deixa um comentário para mim com bastante educação, como sempre. E que Deus abençoe sua vida e que a gente consiga chegar sempre o mais próximo possível da verdade de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida.